E aí pessoal, tudo bem? Que coisa interessante eu encontrei aqui no gráfico do Bitcoin. Fazendo basicamente aquela mesma análise que eu fiz ontem, né, a gente consegue ver umas coincidências aqui que podem indicar alguma coisa. Né? Estou aqui fazendo essa primeira consolidação aqui, né, de setembro de 2020, né? Até, quer dizer, ele entrou aqui nessa consolidação aqui em novembro de 2020. Quando ele estourou aqui, foi em novembro também de 2024. Quer dizer, 4 anos depois. Ele passou 4 anos aqui nessa consolidação aqui. Tendo, né, subindo e descendo, mas trabalhando aqui dentro dessa consolidação. Até quando ele estourou aqui para cima, né, em novembro de 2024. Aí vamos lá. Eu vou duplicar, clonar essa consolidação aqui, para a gente analisar aqui como é que tá, como é que foi o Bitcoin nessa nova consolidação. Né? Se você botar aqui, colocar aqui essa consolidação, quer dizer, ele entrou nessa nova consolidação de mesma variação de preço, né, que foi aqui embaixo, começou em 15 mil, o fundo aqui dessa consolidação e o topo dessa consolidação seria 72 mil. Né, e a segunda de cima, o fundo seria 72 mil para o topo de 128 mil. Né, ele bateu aqui 126 mil, 126 mil, quanto? 126.300 aqui foi a máxima histórica dele. Né? Então ele chegou quase, quer dizer, ele obedeceu esse padrão aqui de duplicação de consolidação. Né? Trabalhou aqui desde novembro de 2024 até aqui, fevereiro de 2026. Né? Quer dizer, 1 ano e 2, 3 meses. Trabalhou aqui dentro dessa consolidação e voltou. Quer dizer, isso aqui ele estourou aqui para baixo, mas pode ser um falso rompimento, como falei ontem, e ele voltar para essa consolidação aqui de cima, ou ele trabalhar, voltou, ou ele ter voltado para essa consolidação aqui de baixo. Esse retângulo aqui, né, seria aumentado aqui, ele voltaria para aqui para baixo. Certo? Mas a coincidência que eu queria mostrar era essa aqui. Se você perceber, eu vou colocar aqui esse canal de alta aqui do Bitcoin, que canal de alta aqui, cadê? Bora, rapaz. Esse canal de alta aqui que aqui, acho que é isso aqui. Certo? Esse canal de alta aqui, ele trabalhou, né? Quando ele estourou aqui para baixo, em janeiro de 2022, testou aqui para voltar para o canal, desceu de novo, testou aqui de novo para voltar para o canal, desceu de novo, quer dizer, aí ele pegou agora um bear market aqui e no mercado de, de baixa. Então eu vou traçar esse canal aqui de baixa, certo? Pegar esse canal aqui, mais ou menos aqui, e mais ou menos aqui, esse canal, certo? Nessa interseção desses dois canais aqui, a gente não pode dizer nem que ele está no canal de alta nem de baixa. Né? Até ele ter testado aqui embaixo, esse canal ascendente aqui, a gente não poderia dizer. Né? Se nesse ponto aqui, em janeiro de 2022, eu apostaria que ele ia continuar nesse canal ascendente aqui, a trabalhar aqui nesse canal. Mas o que ele fez? Ele rompeu para baixo,
voltou, testou entrar de novo, não conseguiu, testou entrar de novo aqui, não conseguiu e entrou nesse canal de baixo. Aqui foi as duas confirmações que mostram que ele reverteu a tendência e começou aí um mercado de baixa, né? Mas o interessante é isso aqui, ó. Eu vou pegar esse canal aqui e vou clonar ele. E vou trazer ele para cá. Olha como ele é parecido, o padrão do Bitcoin é super parecido, varia pouquíssima coisa aqui, ó, né? Se você faz algum ajuste aqui, esse canal cabe perfeitamente. Esse canal aqui de entre agosto e setembro de 2020, né, que ele trabalhou aqui até janeiro de 2022, eu clonei, ó, é a mesma ascendência. Ele trabalhou aqui certinho, né? E não só essa coincidência, agora eu vou clonar essa de baixo aqui, ó. Vou clonar esse bicho aqui e vou trazer para cá. Olha para aí como, né? Com alguns ajustezinhos aqui, você só no range do canal, né? Mas é perfeito esse canal aqui. Perfeito, a mesma declividade. Como diz a mesma declividade, você entende que o ritmo, né, de queda está sendo o mesmo. Tanto aqui nesse período aqui desse M, entre setembro de 2020 até janeiro de 2022, né, como aí esse canal aqui de subida se coincide a mesma ascendência, mesmo ritmo de aceleração com esse que começou aqui em 2023 de novembro. A gente pode considerar até antes, né? Pode, se eu puxar esse canal para cá, mas ele foi bastante tempo, ele passou bastante tempo nesse canal aqui, ó. Puxar ele para cá, né? Então ele passou bastante tempo. Então quer dizer, o comportamento do Bitcoin, ele tá, você vê que é praticamente um espelho, né? Uma coisa assim interessantíssima, né? Mas tipo assim, para mim ele comprova que ele vai ter um mercado de baixa, né? Aí se eu considero que o Bitcoin obedece padrões estabelecidos no passado, aí eu vou traçar agora isso aqui, ó. Isso aqui é o price range, quer dizer, qual foi a desvalorização que ele teve quando ele atingiu aqui essa máxima histórica aqui, até aquela data, né, em novembro de 2021, e para até onde ele caiu. Bora ver aqui, ó. Ele caiu até aqui, o fundo dele foi aqui, né? Então, um pouquinho para cá. 77% ele caiu, certo? Ele caiu aqui 77% em... Ele foi aqui em novembro de 2021 e atingiu aqui a mínima em novembro de 2022. Um ano depois ele atingiu aqui a mínima e depois, né, começou a tendência de crescimento de novo. Então, se eu pegar esse 77% aqui, aplicar esse 77% a partir do topo que ele deu agora em setembro do ano passado, eu vou puxar aqui os 70% para ver mais ou menos até onde ele poderia vir, né? 77, mais ou menos aqui. Esse seria o range que não seria, né, nenhuma novidade para o Bitcoin se comportar dessa maneira. Ele vinha aqui e cair 77% seria o que ele já fez no passado, aqui, passado recente, né, de 2, 3 anos. Então, o preço que ele poderia cair aqui seria 28 mil. Mas é claro que ele pode vir testar esse fundo aqui dessa consolidação mais baixa aqui que a gente falou primeiro, né? Então, quais seriam os próximos passos do Bitcoin? Eu esperaria ele ficar aqui nessa região aqui, né, por um tempo, porque é onde tem bastante uma resistência grande aqui, ó, como ele teve aqui, né? Eu esperaria que ele passasse um tempo aqui. Eu espero, né, que eu imagino que ele passe um tempo aí nessa região, né? Imagino que ele passe um tempo aqui. E depois
ele venha buscar. Então ele vai ficar aqui, ó, variando entre 52 mil, 52 e 60, 71. Ele pode trabalhar aqui lateralmente, só acumulando, 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 como ele acumulou nesse período aqui, certo? E depois vir para cá para baixo. O segundo ponto seria esse, vir aqui para esse nível aqui de 28 mil, né? E podendo vir até aqui esse fundo de 15 mil, 16 mil aqui embaixo. Então, que coisa interessante, foi isso que eu queria mostrar para vocês, como o Bitcoin obedece a alguns padrões, e se ele obedecer o padrão que ele fez aí entre 2020, né, o terceiro quadrimestre de 2020 até aqui 2022, dezembro de 2022, né, não é nada estranho se ele fizer de novo esse mesmo padrão aqui agora. E é porque o Bitcoin vai para zero? Não, é porque o Bitcoin é um ativo volátil que ele pode fazer. Ele já fez aqui essa variação de 77% e pode fazer de novo sem nenhum problema para depois ir atingir níveis maiores. Sem nenhum problema. É isso que eu observei aqui hoje de manhã, né, que os padrões são os mesmos e queria compartilhar aí com vocês minhas ideias aí para o Bitcoin. Claro que sempre lembrando que ele pode aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ele ter feito aqui um falso rompimento e voltar para essa consolidação, esse retângulo superior aqui, né, e continuar trabalhando aqui, até chegar aqui no topo e depois romper para cima. Pode, é uma possibilidade, mas se ele for repetir o padrão que ele já fez anteriormente, né, e a gente já viu que ele repetiu alguns padrões aqui, né, o padrão seria ele cair 77% e vir aqui para o nível de 28 mil, 28, 29 mil. Tá bom, gente? É isso aí. Era isso que eu queria compartilhar aí para os investidores e os não só investidores, mas aqueles que têm interesse no Bitcoin, que ainda não possuem Bitcoin, mas tem interesse em aprender ou interesse em entrar nesse mercado aí no futuro. Tá ok? Um abraço aí, pessoal.